que loucura que é a ansiedade, né? Que todo mundo sente, não é segredo, porque biologicamente, historicamente falando, ela é importante para a nossa sobrevivência, mas eu acredito que nunca antes na história se viu tantas pessoas sentindo esse sentimento de uma forma patológica, que é quando a gente percebe um sofrimento muito maior do que ela deveria de fato provocar. Porque o sofrimento é natural, ele precisa existir, né, o desconforto para fazer com que a gente se mexa diante daquilo que pode estar causando esse sentimento. Só que quando ele alcança níveis de sofrimento paralisantes, por exemplo, ele entra num modo que é patológico, ele não é saudável. E o que é a ansiedade, afinal de contas? Se eu pudesse resumir em uma só frase, eu diria que a ansiedade é a antecipação do medo. Isso falando numa questão bastante científica da coisa, porque ela basicamente faz com que a gente antevenha todos os possíveis perigos, todas as possíveis questões que podem nos prejudicar e faz com que a gente se prepare para essa possível questão que pode surgir em algum momento. Então, até se você for fazer uma varredura e uma análise da sua própria ansiedade, você pode perceber que normalmente você está se antecipando em algum medo. E a real é que existem vários tipos de medo, como o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, ou mesmo o medo de algo ali mais específico, como aranha, cobra ou coisa parecida. Mas hoje eu quero falar com você sobre o medo do futuro, principalmente sobre o medo de não realizar as coisas que você tanto almeja, que você pode estar desejando por aí. E o que eu queria trazer sobre isso, na verdade, é que uns tempos atrás eu estava escutando um podcast que eu amo muito, que eu já até falei sobre ele aqui no outro canal, que é o Pra Dar Nome às Coisas. Se você não conhece, corre lá para escutar, porque é fantástico. E a Natália, que é a moça que faz o podcast, num episódio específico, que eu não vou lembrar agora o nome, ela estava indo até um mirante, fazendo uma trilha, e já estava andando há um tempo, e algumas pessoas que já tinham chegado até lá já estavam voltando, então ela acabava cruzando com essas pessoas. Uma hora, uma senhora estava passando por ela, ela resolveu parar essa senhora e perguntar quanto tempo ainda ia demorar para chegar até esse lugar, né? Porque ela já estava andando há um tempo, ela estava, né? Poxa, não chega nunca, vai demorar muito ainda. E ela perguntou, senhora, licença, vai demorar muito ainda para chegar? Aí a senhora virou para ela e falou assim, vai andando que uma hora chega. E ela disse que recebeu isso como um tapa na cara, fazendo uma analogia exatamente em relação à ansiedade. Porque a ansiedade tem muito esse papel na nossa vida, né? De falta muito ainda, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Como é que vai ser isso? E a vida tá sempre respondendo isso pra gente, né? Vai andando que uma hora chega, né? Então, essa pressa que às vezes a gente tem, ou mesmo essa angústia pela incerteza própria da vida, né, que às vezes nos traz a sensação de uma falta de controle diante das coisas, que é real, faz com que a gente se sinta muito ansioso em relação a esse futuro, em relação a essas realizações. E a grande realidade da coisa é que a gente precisa voltar o nosso olhar para aquilo que está no nosso controle e que ainda assim não é muito. Então, até se eu puder trazer uma outra analogia, imagina que essas coisas aí que você quer tanto realizar, que você almeja, é como uma semente que você planta e você precisa cuidar, né? Você vai regar, você vai talvez colocar os minerais necessários, colocar ela no sol, talvez, e assim ela vai crescendo, vai fazendo o movimento natural ali da existência dela. E quando a gente traz essa ideia para as nossas realizações, para aquilo que a gente almeja, a única coisa que a gente tem controle é de poder plantar essa semente, regar e cuidar. A questão do crescimento, né? Se a plantinha vai crescer ou se talvez a gente não cuidou direito como a gente imaginava que deveria ser e ela acabar morrendo ou coisa parecida, não está no nosso controle. A gente só pode cuidar daquilo que está no nosso controle, que aí nesse caso é plantar e cuidar. Então eu não sei o que você pode estar com receio de não realizar, quais são as suas preocupações em relação a esse futuro, mas não adianta nada você parar ali do lado do vaso que você plantou e ficar assim, vai minha filha, cresce, bora. Porque isso só vai trazer mais ansiedade. Eu sei que às vezes eu acabo ficando um pouco assim em relação a essa questão do YouTube ou outras coisas que eu tô me propondo na minha vida também. E não adianta de nada a não ser trazer angústia e ansiedade. Então vamos voltar o nosso olhar para aquilo que a gente pode realizar, aquilo que está na nossa responsabilidade, que é plantar e cuidar, que a vida se encarrega do resto.
E tudo que for na contramão dessa realização, como, né, na analogia da plantinha ali, se ela morreu, você vai ter que fazer uma análise ali do que aconteceu. Será que ela estava tomando sol demais? Será que você regou demais ou de menos? E você vai precisar fazer os reajustes necessários para plantar uma nova semente e poder ali reiniciar esse processo. Faz sentido? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez, me conta aqui embaixo nos comentários, clica aqui em curtir para que o YouTube entregue para mais pessoas. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!